Eu sempre repito que as barreiras de uma vida financeira saudável e inteligente, elas não são tão difíceis. O que você precisa fazer para conquistar uma vida financeira saudável e inteligente não é muito difícil. Mas mesmo não sendo muito difícil, a gente olha e vê muitas pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, que não estão desfrutando de uma vida financeira satisfatória. Por mais que não sejam difíceis, existem sim barreiras e eu vou falar hoje sobre 4 truques mentais que vai te ajudar a vencer essas barreiras. Lembrando que a maioria das pessoas imagina que essas barreiras são técnicas, é a falta de conhecimento. Por mais que em parte seja verdade, que existem sim barreiras técnicas, e inclusive eu vou falar delas aqui hoje, que são algumas coisas que você precisa aprender em relação à economia, ao mercado financeiro, para você começar a desfrutar de uma vida financeira mais saudável. A maior parte dessas barreiras são comportamentais. A maior parte dessas barreiras é você lidando com você mesmo. São barreiras comportamentais, emocionais, inclusive barreiras biológicas, ou seja, a maneira como que o seu cérebro é formado, que não faz com que você automaticamente viva uma vida financeira saudável e inteligente. Essa é a nossa natureza. Porém, quando você conhece essas barreiras e identifica, sabe como lidar, você vai conseguir vencê-las. Vamos lá. A primeira barreira que separa você de uma vida financeira mais saudável e mais inteligente é a barreira da complexidade. Como você, às vezes, não tem o conhecimento necessário, você vê alguma pessoa falando, você assiste o jornal falando sobre economia, sobre o mercado financeiro, você vê um assessor de investimento, você vê um profissional do mercado falando e acha tudo isso muito complexo. E aí, na hora que você vai começar a investir, na hora que você vai começar a cuidar do seu dinheiro, você imagina que precisa de uma grande complexidade para chegar também em um ponto satisfatório da sua vida financeira. Mas isso não é verdade. A simplicidade é a maior das sofisticações. E quando se trata de finanças, a complexidade vai só te atrasar. Isso tanto quando a gente fala de finanças pessoais, ou seja, o jeito que você controla o seu orçamento e planeja o seu orçamento. Então, a simplicidade vem de você, de repente, simplesmente ter um caderno, pegar uma caneta e anotar tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você gasta, para você ter consciência, para você ter um controle. Você não precisa da complexidade de aplicativos, de planilhas e etc. A simplicidade, ela funciona. Claro, se você souber usar uma planilha, ela pode te ajudar, porque ela vai te dar mais ferramentas, mas a simplicidade de você pegar uma caneta e um papel e ter o controle sobre o seu orçamento já é excelente. E na hora de investir, é a mesma coisa. A gente olha e vê dezenas, centenas, milhares de opções de investimento. A gente vê fulano falando disso e fulano falando daquilo, a gente vê criptomoeda, renda fixa, renda variável, ações, dividendos, e a gente fica perdido, porque são tantas opções, são tantas coisas que as pessoas estão nos oferecendo, que a gente acaba ficando perdido. Mas em relação a isso, eu também trago uma boa notícia. Você também não precisa dessa complexidade. Como eu falei, a simplicidade é a maior das sofisticações. E através de um único ETF, e um ETF, para quem não sabe, é uma cesta que pode ter dezenas, centenas ou até milhares de ativos dentro. E quando eu falo de um ETF global, eu estou falando de uma cesta que tem milhares de empresas dentro. E através de um único investimento, você vai se tornar sócio de mais de 3.000 empresas ao redor do mundo. Com apenas um único investimento. É apenas uma transferência que você vai fazer toda semana ou todo mês para esse ETF e você vai estar investindo de uma maneira muito segura e muito inteligente. Eu vou te mostrar. O ETF que eu sempre falo para vocês é um ETF global. Esse gráfico aqui mostra o resultado desse ETF nos últimos 20 anos, tá vendo? De 2004 até 2024. Se a gente olhar ano por ano, a gente pode ver que na grande maioria dos anos teve um resultado positivo. Em 2004, um resultado de 7,4%, em 2005, um resultado de 25%. E sim, a gente teve alguns anos com resultados negativos. Por exemplo, em 2008, que teve a crise financeira, um resultado negativo de 20%. 2011, um resultado negativo. 2018 e 2022. Nos últimos 20 anos, em apenas 4 anos, esse ETF trouxe um resultado negativo no ano. Mas na média, é isso que a gente precisa se atentar, esse ETF trouxe um resultado médio de 10%. Isso quer dizer que, se você pegar e somar todos esses anos aqui, por exemplo, um retorno de 25%, um retorno de 30% em 2016, e somar também os retornos negativos, a média vai te dar um resultado positivo de cerca de 10% ao ano. Isso daqui é apenas um investimento, e com apenas um investimento você vai estar investindo em mais de 3.000 empresas. Dentro dessas empresas, vai ter empresas excelentes, empresas boas, empresas médias, empresas ruins e empresas péssimas. Você não vai olhar para esse ETF e vai fazer o seguinte, vai tentar selecionar só as melhores
melhores empresas. Você simplesmente compra um ETF e você estará investindo em todas. Ah, Samuel, mas e se eu olhar para esse ETF e falar assim, bom, eu vou tentar escolher só as boas, só as excelentes. Certo, todo mundo pensa nisso, é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. Mas existe um profissional que faz isso. Na verdade, existem pessoas normais que tentam fazer isso, mas também existe um profissional. E existem várias pesquisas que são feitas todos os anos que revela que mais de 90% dos profissionais não conseguem acertar com consistência as melhores empresas e acabam selecionando as médias, as ruins ou até mesmo as péssimas empresas e tem um resultado menor do que o de 10% ao ano. Então, uma pessoa que investiu com simplicidade, com segurança em uma cesta com mais de 3 mil empresas, ela chega em um resultado médio histórico de 10% ao ano, enquanto um profissional que tem ali o dia todo para estudar tem uma grande dificuldade de chegar nesse resultado também. Como eu falei, a simplicidade é a maior das sofisticações. Você não precisa inventar a roda, você só precisa colocar a roda para girar. Essa é a maneira que eu invisto. Além de vencer a complexidade, você também precisa se assentar para o fato da disciplina. A segunda barreira que separa as pessoas de uma vida financeira mais saudável e mais inteligente é a falta de disciplina. Porque não adianta você saber o que você tem que fazer e não fazer isso com consistência. E eu vou te falar, não é legal, não é prazeroso você sentar uma vez por mês para fazer o controle do seu orçamento, mas é necessário e você precisa ter essa disciplina. Porque se você deixa isso andar, logo você perde o controle. O ser humano tem a ideia de que a mente dele está guardado tudo aquilo que ele precisa guardar, mas você não tem essa capacidade. Inclusive, isso é um desperdício de energia, porque se você tenta guardar alguma coisa na mente, você não consegue guardar outra coisa, você tem um espaço reservado. Essa disciplina de se manter constantemente ali fazendo esse controle é necessário, por mais que não seja legal. Até porque em algumas vezes a gente vai olhar para as nossas finanças e a gente não vai ter sentimentos positivos, porque a gente vai ver que talvez a gente gastou demais, que talvez as coisas estão ficando apertadas. Mas é por isso mesmo que é muito importante você sempre estar de olho. Em relação aos seus investimentos, a disciplina também é necessária, porque por mais que você já tenha entendido que você não precisa de complexidade, ou seja, você não precisa investir em várias coisas, você não precisa fazer vários investimentos, você pode ter apenas um investimento e você já vai estar investindo de uma maneira muito positiva. Por mais que você já tenha vencido a complexidade, você precisa fazer isso com consistência. Não adianta você investir 50 libras agora, esquecer e achar que isso vai te trazer um futuro excelente. Você precisa fazer isso com consistência. E a disciplina, ela é difícil. É difícil você parar todos os meses e falar assim, nossa, peraí, eu preciso investir. É por isso que eu sempre incentivo vocês a configurar um débito automático na sua corretora. Você entra na sua corretora e você já deixa um débito automático que o dinheiro vai ser transferido automaticamente da sua conta bancária, direto para a corretora. E você vai estar investindo ali com disciplina. Você não precisa ter que lembrar, você não precisa ter que ir lá. Automaticamente, esse dinheiro vai sair da tua conta e vai entrar para a corretora, vai entrar em um ETF global e você vai estar investindo com consistência e aí é só esperar o tempo passar. A terceira barreira que te separa de experimentar uma vida financeira mais saudável e mais inteligente é uma barreira biológica e tem tudo a ver como o nosso cérebro foi formado. Os nossos antepassados, eles não tinham a ideia de futuro. Eles não tinham, por exemplo, uma geladeira para guardar os alimentos. Quando eles tinham uma caça, ou eles comiam ou aquela caça ia estragar, porque não tinha uma geladeira para eles armazenar para poder guardar esse alimento para o futuro. E o nosso cérebro viveu por muito mais tempo nessa realidade do que na realidade que a gente vive hoje. A modernidade representa um pedaço muito pequeno da nossa história. Grande parte da nossa história a gente viveu como os nossos antepassados viviam, que eram os caçadores e coletores, que eram aquelas pessoas que viviam dia por dia, preocupados somente com o dia de hoje. A maior parte do nosso cérebro, então, é formado para pensar nos problemas do dia a dia e a gente não tem um cérebro que é desenvolvido para pensar em planos de 10, de 15, de 20, de 30 anos. Essa é uma barreira biológica, mas é também uma barreira emocional. Afinal, aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai experimentar o prazer agora, a gente tem um incentivo, que é a dopamina. Quando a gente tem a ideia de que a gente vai ter uma recompensa com a nossa ação, a gente age porque a gente sabe que essa recompensa vai estar ali. Porém, quando você investe pensando no longo prazo, essa recompensa vai vir para você daqui 10, 15, 20, 30 anos. E é uma coisa que o nosso cérebro não entende. A maior parte dele não entende que você vai viver todos esses anos. Então, não faz muito sentido para ele você ter esses planos. É por isso que a maioria das pessoas não tem plano de longo prazo. E você também não se sente impelido a fazer. Você não tem motivação necessária para ir atrás desses planos. Porque não são coisas que você vai experimentar o prazer e a satisfação de alcançá-los no dia de amanhã. São coisas que vão demorar para chegar até você. E essa barreira biológica, essa barreira emocional
emocional de não ter a capacidade de fazer planos de longo prazo também separa a grande maioria das pessoas de uma vida financeira mais saudável e inteligente. Um exemplo muito claro disso, aqui no Reino Unido existe uma coisa que se chama Work Pension. Quando você está dentro de uma Work Pension, uma parte do seu salário é descontada para ser investida para a sua aposentadoria. Quando você está numa Work Pension e o governo te coloca automaticamente, quando você tem um trabalho aqui no Reino Unido, em uma Work Pension, você está sim sendo descontado uma porcentagem do seu salário. Mas quando você está numa Work Pension, o seu patrão ele é obrigado a te dar um aumento. Esse aumento não é uma coisa que você vai receber agora, mas ele vai te dar um aumento no teu salário, só que esse aumento vai ser investido também para sua aposentadoria. Você está ganhando literalmente dinheiro de graça do seu patrão, porém está sim sendo descontado uma parte do seu salário também. As pessoas elas têm a tendência de pensar tanto no presente que elas abrem mão desse presente que ela ganhou do patrão dela, ou seja, desse aumento que vai estar sendo investido lá pro longo prazo, porque elas não querem que tenha essa porcentagem do salário agora descontada. A Work Pension é uma das soluções que o governo encontrou para a aposentadoria das pessoas lá na frente, porque a aposentadoria do Estado, a State Pension, não vai ser um valor suficiente para as pessoas se aposentar com qualidade de vida. Então o governo criou essa Work Pension, que é uma coisa automática que o seu patrão tem que te colocar. Você não é obrigado a ficar. A grande maioria das pessoas pede para sair simplesmente para poder ter uma recompensa agora no presente de cerca de 5% do salário, mas esquecem que esses valores, quando eles são investidos no longo prazo, ainda mais com esse bônus que você recebe do seu patrão, que esse aumento que você recebe do seu patrão, vai se transformar em um valor absurdo lá na frente. Você vai conquistar um valor muito positivo para você desfrutar da sua aposentadoria. Mas as pessoas estão tão focadas no presente que elas não têm a ideia de pensar no futuro. E elas falam, mas eu não vou me aposentar aqui. Mas é só lá na frente. Mas vai ter imposto sobre isso. E aí elas deixam de lado essa Work Pension. Elas não têm a tendência de pensar no futuro. E é biológico e é emocional. Elas preferem receber agora a recompensa. Mas essa barreira te separa de uma vida financeira mais saudável e inteligente. Tanto quando você abre mão de uma Work Pension, quando também você deixa de investir, por exemplo, um valor de 50, 100 libras, que você prefere ter essas 100, 150, 200 libras agora, do que você sacrificar para construir um patrimônio muito grande lá na frente. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, se você investir com consistência, sem complexidade, com disciplina, e fazer isso e pensar no futuro e criar um plano de longo prazo, o valor equivalente a uma bicicleta, a uma parcela de uma moto, hoje vai se transformar no valor de uma casa, de repente de duas, quando você vence essas barreiras. A quarta e última barreira que separa as pessoas de uma vida financeira saudável e inteligente é a falta de ação. Eu não sou a primeira pessoa a estar falando para vocês da necessidade de investir e dos benefícios de investir. Você provavelmente já viu outros vídeos meus onde eu mostro para vocês os benefícios fiscais que você tem aqui no Reino Unido e também a necessidade de investir. Eu citei agora no vídeo que é a State Pension, ou seja, que é a aposentadoria que o governo vai te dar quando você se aposentar, que se eu não me engano é com 66 anos. Se você contribuir por pelo menos 35 anos, o máximo que você vai receber é de 220 libras por semana, um salário de 880 libras por mês. Esse valor não vai ser o suficiente para você se aposentar. Uma vida financeira saudável e inteligente, ela passa por duas bases, porque você pode ter vários objetivos financeiros na sua vida e tá tudo bem. Mas existem dois objetivos financeiros que é universal, que todas as pessoas precisam alcançar. O primeiro objetivo é ter uma reserva de emergência, é ter um dinheiro guardado, é ter um lugar onde você pode olhar e você pode contar caso você tenha uma emergência. Essa emergência pode ser um momento que você fica sem renda e você tem as suas contas para pagar, ou essa emergência pode ser em um momento que as suas despesas aumentam muito por conta de alguma situação que aconteceu com você. Se você não tem uma reserva de emergência, você não tem a capacidade de encontrar paz financeira, porque você vai estar vivendo sempre ameaçado caso alguma coisa aconteça. E deixa eu te falar, uma coisa sempre vai acontecer. Esse é um objetivo universal. O segundo objetivo universal que todas as pessoas deveriam estar fazendo e pensando é a aposentadoria, porque a aposentadoria do Estado, que é essa aposentadoria que a gente também tem que contribuir, mas que o Estado vai lá na frente, dá pra gente depois um valor pra gente poder sobreviver, que eu chamo de ajuda de custo, não vai ser o suficiente. E pra você chegar na sua idade lá, com 65, 66 anos, e poder falar assim, poxa, agora eu quero parar de trabalhar, eu quero me aposentar, você precisa investir, você precisa criar um pote de dinheiro, você precisa construir um patrimônio para que você chegue lá e você possa usar esse patrimônio para poder ter a sua renda por mais, de repente, 20, 30 anos, que é a expectativa de vida que você vai ter a partir dos 60. Se você não tiver esse objetivo, você vai ter que depender da ajuda de custo do governo, que não é suficiente, ou da ajuda de parentes, ou pior, vai ter que trabalhar até os 70, 80 anos para poder complementar essa ajuda de custo do Estado. Mas eu não sou a primeira pessoa a te falar isso, e talvez não é a primeira vez que você está escutando isso, inclusive de mim. Você já entendeu que você não precisa de complexidade, você já entendeu que você precisa de disciplina e
e que não precisam ser valores muito altos. Se você tem um grande horizonte de tempo pela sua frente, você tem a oportunidade de construir um patrimônio, de garantir uma aposentadoria, às vezes muito mais do que confortável. Você tem a chance de não só garantir uma aposentadoria, mas de enriquecer, de multiplicar o seu patrimônio. Porém, mesmo que você já tenha ouvido, você não age. Como eu sempre falo, o maior poder que os investimentos têm é o tempo. Então, quanto antes você começa, quanto antes você dá o start, é melhor para você. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana que passa, que você escuta falar tanto da necessidade como dos benefícios de investir e você não começa, você está deixando de plantar e está deixando de colocar o tempo ao seu favor. Essas semanas, esses meses, esses anos que você ainda não começou a investir são coisas que você vai se arrepender lá na frente. Então, quanto antes você começar, é melhor. E eu entendo que existem barreiras que te impedem de começar. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que, mesmo quando eu falo que você só precisa de disciplina, você pode ter dificuldade de abrir uma conta em uma corretora, você pode ter dificuldade de saber o quanto de dinheiro você vai precisar mandar para lá. Eu sei que para você começar, existem algumas coisas que você precisa preencher, algumas lacunas. E é para isso que eu tô aqui. Em primeiro lugar, os meus vídeos, eles são sim para inspirar vocês a começar. Mas os meus vídeos e o meu trabalho também é para orientar, é para te mostrar o caminho. A quarta barreira que eu tô comentando com vocês agora, que separam vocês de uma vida financeira mais saudável e mais inteligente, é começar. É olhar para um vídeo desse, assistir um vídeo desse, ou meu, ou de outro educador, e falar assim, não, eu vou começar. E uma das maneiras que eu encontrei que me ajudaram a começar é quando eu fiz um compromisso. Não foi uma coisa que eu assisti e falei assim, legal, depois eu vou fazer. Porque eu nunca fiz, entendeu? Eu sempre deixo para depois. Entra no seu Instagram e olha o número de vídeos que você já salvou. Olha o número de Reels que você viu, que você gostou, de ideias de culinária, de ideias de investimento, de lugares para viajar. E você salvou e você não fez, não viajou, não fez a comida, não começou a investir, entendeu uma coisa, mas não pôs em prática. Porque a gente não tem um compromisso. A gente não marcou com alguém. A gente não colocou a nossa cara a tapa. A gente não colocou o nosso dinheiro. A gente não colocou nada que nos dê a obrigação de realmente começar. E essa quarta barreira, infelizmente, separa as pessoas. Mesmo as pessoas que já entenderam, elas ainda assim procrastinam porque elas não fizeram um compromisso. Como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui é ajudar vocês através dos meus vídeos, através do meu Instagram, através de conteúdos gratuitos. Mas eu também ofereço uma consultoria onde você vai fazer um compromisso comigo, porque você vai pagar um valor e você vai ter uma sessão exclusiva comigo, onde vão existir sim lacunas que você vai precisar preencher, mas você vai ter um horário marcado, você vai ter uma agenda, você vai ter um compromisso no qual você fala assim, não, eu vou começar. E aí você vai, de repente, entender, se você não entendeu ainda a necessidade, conhecer os benefícios se você ainda não conhece, mas você vai vencer essas 4 barreiras que eu apresentei aqui para vocês hoje e vocês vão começar a investir com consistência e com segurança. Vocês vão ter um plano, vocês vão ter automaticamente um benefício já emocional de saber que vocês estão cuidando da vida financeira de vocês. Mas vocês vão ter, além disso, vocês vão ter o benefício real de que um investimento feito ao longo do prazo traz para a vida de vocês. Se você já entendeu essa necessidade, se você já consegue dar os primeiros passos, dê o primeiro passo. Feche esse vídeo agora e abra a conta lá na corretora. Se você já tem a conta na corretora, mas ainda não tem um débito automático, faça o débito automático. Se você já investe, mas investe com complexidade, esqueça essa complexidade, vende aquilo que você tem e comece a investir com simplicidade. Foque em um ETF. Entre em um site que tem uma calculadora de juros compostos, faça estimativas daquele valor que você pode alcançar com o dinheiro que você está investindo agora e veja se vai dar certo, se você vai conseguir se aposentar com essa quantidade de dinheiro. Mas se você ainda não tem nada disso, faça o compromisso de marcar uma sessão. Faça o compromisso de marcar uma sessão. Não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa, mas faça, agende, tenha um compromisso, tenha alguma coisa que você precisa cumprir para você agir. Eu te garanto que no momento que você entender, você vai falar assim, como eu queria ter começado antes. Essa é a coisa que eu mais escuto. Aqui na descrição você pode encontrar o link para o meu site, que é o Guia do Brasileiro. Lá no Guia do Brasileiro existem dezenas de artigos que você pode ler e aprender e seguir o passo a passo de como começar a investir, de como se organizar financeiramente. Além disso, se inscreva aqui no canal do YouTube, comece a me seguir no Instagram também, se você ainda não me segue, porque eu compartilho vídeos e conteúdos gratuitos lá no meu Instagram que vão te ajudar, que vão te orientar e que vão te inspirar a começar. Mas eu recomendo muito para você que ainda não começou, que ainda existem barreiras, que ainda existem lacunas que você precisa preencher para começar a experimentar a consultoria. A consultoria é um momento que você vai ter exclusivo, que você vai agendar comigo, onde você vai trazer as suas dúvidas, eu vou te ajudar a entender melhor os benefícios fiscais aqui do Reino Unido, o que é uma conta AISA, o que é uma conta CIP, como que eu faço para ganhar um bônus do governo na hora que eu invisto, como que eu faço para investir e não precisar pagar imposto, eu vou investir em banco, eu vou investir através de uma corretora, como que eu escolho uma corretora, qual corretora que eu vou investir, como que eu abro a conta, como que eu configuro o débito automático,
Como que eu simulo o quanto que eu vou ter, o quanto que eu preciso investir? Todas essas perguntas e outras, tudo aquilo que você precisa para poder começar a agir na minha consultoria, eu vou te ajudar e você vai chegar lá. Certo, galera? Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal. Até a próxima.